Boa tarde, galera que curte nós, que tá aí sempre, né, aí nos acompanhando, seja você novo, seja você antigo. Estamos aqui hoje para mais uma live daquelas lives temáticas, né, que a gente está procurando manter aí toda semana. Mas antes da gente começar o papo de hoje, vamos fazer o nosso merchan básico, né? Enquanto isso, a galera também vai chegando. Para quem é novo aqui no canal, a gente tem esse perfil no Instagram, a gente tem também um perfil no Facebook e um canal no YouTube. A gente tem também o nosso site, que é o www.augurihoroscopo.com.br. Se você está afim aí de consultar o seu horóscopo, digamos, semanal, a gente tem sempre uma live que rola no Facebook e no YouTube ao mesmo tempo. Se você está afim de acompanhar aí a tua leitura para o teu mês, acompanha os podcasts que estão disponíveis tanto no nosso site, como esse mês eu postei também os links no Facebook, na comunidade do YouTube, e você também pode encontrar nos nossos perfis no Apple Podcasts, no Deezer, no Spotify e no Google Podcasts. Olha, já tem uma galera aqui, Luíde, a Silvana, a Mário, a Flávia, a Jerusa. Isso aí, galera. Vamos já entrar então no assunto, né? Já que o povo tá firme hoje, chegou bem na hora. Vamos lá. Muito bem. O assunto, né, que a gente anunciou para falar na live de hoje são os nodos lunares. Aí vocês devem ter olhado assim, caramba, isso aí é astrologia mesmo, né? Nodo norte, nodo sul, que diabo é isso? Bom, eles são, digamos assim, toques, né, sobre missão, né? Eu gosto muito de olhar para eles nesse sentido, né, como um toque sobre a missão que a gente veio cumprir aqui nesse planeta. E essa visão eu confesso que eu aprendi com um cara chamado Martin Schulman, que tem um livro muito bacana sobre esse assunto, né, dos nodos lunares, e ele me convenceu disso, né? Em comparação com outras leituras de outros astrólogos, eu comprei muito forte essa leitura do Schulman, porque começou a fazer sentido, né, nas leituras que eu fiz para mim, nas experiências que eu tive, até juntando experiência de regressão que eu tive, uma porção de coisas, e mais o feedback, né, dos pacientes, eu comecei a me convencer, putz, é o Schulman que está certo com essa história de nodo norte e nodo sul, né? Mas antes da gente chegar nesse detalhe, a gente precisa entender que diabo é nodo norte, que diabo é nodo sul. Eu não lembro quem tinha pedido esse tema, alguém me pediu esse tema de live, naquela grande enquete que eu fiz. Eu não lembro quem foi, mas seja quem for, agradeço muito, porque é um tema que não é muito explorado realmente, né? E a não ser que você faça um mapa profissional, né? Aí a maioria dos astrólogos usa e tudo mais. Mas espera aí, tia, nodo norte, nodo sul, esses trem aí tudo são estrelas e planetas, como as outras coisas que a gente vê no mapa natal? Não, eles são pontos matemáticos. Se vocês, evidentemente, já estudaram os planetas na escola, todo mundo estudou, né? Planetas na escola, a gente sabe que cada planeta tem a sua órbita, ou seja, aquele caminho pelo qual a gente consegue prever que ele vai percorrer, né? No caso do Sol especificamente, não é o caminho, não é o Sol que percorre uma linha, né? É a Terra que percorre, mas a gente tem a impressão que quem está percorrendo é o Sol. Então, do ponto de vista da astrologia, faz de conta que o Sol tem uma órbita, né, que ele percorre, né? E tem duas órbitas aqui que interessam para esse assunto dos nodos lunares, né? Uma é justamente a do Sol e a outra é a da Lua. Tem um momento, tem vários momentos ao longo do ano, né? Normalmente giram em torno de 4 ou 5 momentos em que a órbita do Sol e a órbita da Lua se interceptam. Muito louco, né? E quando isso acontece, é justamente aí que acontecem os eclipses. Que doido! Os eclipses acontecem quando o Sol e a Lua se encontram nesse ponto de intersecção. E esse ponto vai passeando nos vários signos.
Então, esses pontos matemáticos também têm uma posição móvel, né, conforme também as órbitas do Sol e da Lua também vão se movendo, conforme eles dois vão passeando, né? E o que acontece? A gente pode entender, prever os eclipses justamente por conta dessa intersecção, né, desse caminho previsível que os dois percorrem. E a gente pode fazer previsão de eclipse, né, com antecedência, falar o que é que pode acontecer e tudo mais. Eu não vou falar especificamente de eclipse aqui nessa live, né? A gente tem um texto no nosso blog que é específico sobre eclipse. Então, para eclipses, eu sugiro que vocês deem um pulinho lá no nosso blog. Agora, sobre Nodo Norte e Nodo Sul, o grande barato deles é que a gente também pode pegar alguns insights sobre a nossa personalidade estudando esses dois camaradas. Sim! Então, vamos lá. O Nodo Norte. Normalmente, os astrólogos interpretam o Nodo Norte como aquele caminho que a gente tem que percorrer para a gente crescer evolutivamente. Olhando pela visão do Martin Schulman, vou até mostrar o livro para vocês não falarem que eu estou mentindo. Ó. Esse livro aqui, Os Nódulos Lunares. Que me deu esse pã sobre esse assunto. A gente está avaliando, quando está pensando em nódulos lunares, em questões de encarnação e reencarnação, né? E o Nodo Norte é aquele ponto no qual a gente vai crescer evolutivamente. É aquele ponto que se a gente agarrar aquele assunto, a gente vai ter um salto evolutivo. A gente vai sair da mesmice do ponto de vista evolutivo. Nossa! Então o Nodo Norte é tudo que eu vim buscar nessa vida? Basicamente é. Claro, isso vai depender da interação desse Nodo Norte com outros planetas, a casa que ele está no mapa, com certeza, né? Mas o simples fato de entender onde está esse Nodo Norte no teu mapa, em termos de signo, já dá algumas pistas sobre a missão que você veio buscar aqui nesse planeta. Vixe, que coisa forte! Antes da gente entrar nisso, deixa eu ver quem mais que entrou aqui, né? A Artes Cordon, a Sofia, a Mari, a Dani, a Sheila, Cássia, Luciene, Cecília. Muito bem, galera. Salve aí todo mundo. E tá bom, a gente sabe que então o Nodo Norte, toda vez que a gente está focando nele, a gente está olhando algo que vai nos fazer crescer evolutivamente. Sim, e quando nós estamos olhando o Nodo Sul, nós estamos falando para algo que mais ou menos, não vai ser assim grande coisa. Mas por que não vai ser assim grande coisa? Porque normalmente o Nodo Sul fala daquilo que já é muito batidão, que a gente já fez pra caramba em outras vidas, que a gente já cansou de fazer, que bateu a cabeça, que isso, que aquilo, já provou para o universo que sabe fazer, ou então acumulou uma série de questões ao redor, né, do assunto do Nodo Sul, que se você ficar insistindo nele, vai acontecer aquilo que a galera costuma chamar de repetir karma, né? Ou seja, ficar insistindo numa situação que não vai te levar a lugar nenhum, tá? O Martin Schulman puxa, obviamente, para uma questão um pouco mais profunda isso daí. Não é só uma questão de repetir karma naquele sentido super negativo da palavra karma, né? Muitas vezes a gente olha para karma como algo, esse fulano chato, isso é meu karma. Karma, na verdade, é manifestação da lei de causa e efeito, né? Então, o que você fez vai ter uma consequência. Pode ser até boa essa consequência, né? Mas no caso do Nodo Sul, especificamente, são consequências derivadas aí de uma coisa já meio cansativa, sabe? Você vai ficar batendo a cabeça na parede. Já que a gente recebe as consequências daquilo que a gente faz, quando a gente está insistindo muito no Nodo Sul, no tema do Nodo Sul, no assunto do Nodo Sul, o que vai acontecer é que a gente vai simplesmente ter como resultado dor de cabeça, né? Porque bateu a cabeça na parede, ficou insistindo, tentando ir para o mesmo lugar, é isso que você vai ter de volta, né?
dor de cabeça, né? Basicamente é isso. Muito bem, então, tia, se eu tô olhando para o Nodo Norte no meu mapa, eu vou encontrar a minha missão nesta vida? Posso dizer que é isso? Pode. Aliás, é a leitura que eu faço quando eu faço uma interpretação de mapa para alguém. Quando a gente está de olho no Nodo Norte, a gente está vendo a missão que essa pessoa veio cumprir. E aí, quando a gente está falando de missão também, não estou falando em missão naquele sentido super, nossa, eu vim, sei lá, salvar o mundo, eu vim, não sei, redimir a humanidade. Não, às vezes essa missão nem é assim de uma coisa muito grandiosa, assim, que vai alcançar muitas pessoas. Às vezes é uma missão de você para com você mesmo, e só, né? Algo que você precisa cumprir, você e você. Pá, só isso, né? Para você poder equilibrar um pouco mais essa balancinha aí dos atos que você já fez, né? Para você descobrir também algo novo. Porque a gente, né, vamos combinar, se o Nodo Sul é tudo aquilo que a gente já cansou de fazer, a gente não evolui se a gente continua fazendo a mesma coisa, correto? Faz sentido para vocês? Então, quando a gente parte para algo que é um convite novo, que é bem extremamente oposto àquele que a gente está acostumado a fazer, a gente está se permitindo evoluir, a gente está se permitindo sair de uma determinada zona de conforto que no que diz respeito a esses dois camaradas pode ter durado muitas encarnações, tá bom? Aliás, vocês já devem ter percebido que eu tenho uma visão reencarnacionista de astrologia. Tenho mesmo, porque eu acredito em reencarnação. Vocês vão ver que tem astrólogos que não acreditam, acho que não são muitos, mas eles existem, tá? Mas euzinha, acredito, e os nodos lunares dão essa visão reencarnacionista com muita força pra gente. Muito bem. Tia, a gente consegue achar esse Nodo Norte aí no mapa como? Ele vai aparecer como uma ferradurinha ou um foninho de ouvido, né? A maioria desses sites aí que calculam o mapa tem o Nodo Norte, né? Até porque muitos astrólogos têm usado isso na interpretação. Então vocês vão perceber que quando vocês fizerem um mapa, ainda que não sejam com astrólogos, vocês vão ver esse foninho de ouvido ou essa ferradurinha. O Nodo Norte, que é aquele da nossa missão de vida, vai aparecer como um foninho com o buraco para baixo, ou como uma ferradurinha com o buraco para baixo. O Nodo Sul vai aparecer como um foninho de ouvido ou uma ferradurinha com a boca para cima. E eles vão sempre aparecer em signos que estão a 180 graus um do outro. Então, quando a gente lê um, a gente fatalmente vai também olhar o outro, né, para entender essa situação reencarnatória da criatura, né? Vamos supor que a pessoa tem vamos usar os nodos do céu, que estão no momento agora. Se a gente tem o Nodo Norte em Gêmeos, o Nodo Sul automaticamente vai estar em Sagitário. Então, quem está nascendo agora por essas bandas vai ter um Nodo Norte que está impulsionando essas pessoas para se comunicar, para aprender mais, para estar mais, né, mais em contato com gente e sendo curioso o tempo todo, enquanto o Nodo Sul em Sagitário está falando que essa pessoa já passou muito tempo assim, numas de eu sei tudo, eu fiz tudo, eu sou capaz de tudo e não preciso aprender mais nada, né? E se ela continuar insistindo nessa pegada, ela vai tomar na cabeça, na verdade, né? Porque ela precisa aprender mais, né? O convite que o Nodo Sul está fazendo é justamente aprender mais. Esses signos, né? A maioria das pessoas tem noção disso, mas para quem não sabe, todo signo tem sua parte complementar, né? De Áries é Libra, de Touro é Escorpião, de Gêmeos é Sagitário, de Câncer é Capricórnio, de Leão é Aquário, de Virgem é Peixes e vice-versa, né? E nessa historinha aí do Nodo Norte, do Nodo Norte no Nodo Sul, a gente invariavelmente é obrigado a conhecer o signo complementar para fazer uma boa leitura,
Nossa Senhora! Então é importante esse negócio, né, tia? Super! Eu diria, inclusive, que em termos de autoconhecimento, vale mais a pena a gente conhecer o Nodo Norte e o Nodo Sul, assim, em termos de projeto de vida, de direcionamento de algumas coisas, do que as coisas que algumas pessoas ficam insistindo, sabe? Em conhecer, por exemplo... mas eu... Vamos supor que a pessoa tenha uma vontade, assim, de ficar sozinha na vida, assim. Ou não, melhor, a pessoa quer porque quer ter um relacionamento, quer porque quer estar com alguém, quer porque quer porque quer. Aí o que acontece? O Nodo Norte dela tá, tipo, em Áries. Fia, será que você precisa ter um relacionamento? Será que você não precisa ser mais individualista? Será que não é melhor deixar o relacionamento vir por si mesmo, ao invés de ficar forçando a barra, né, na verdade, né, do que ficar forçando a barra para ter um relacionamento numa situação, etc. e tal, né? São essas reflexões aí que eu vou começar a trazer para vocês, tá bom? Vamos ver quem que entrou mais aqui. A Pri, a Neide, a Duda. Tudo bem, meninas, com vocês? Que bom, espero que sim. Muito bem. Eu tenho assim uma... o que o Luigi está falando? Ficam só na sinastria amorosa e esquecem do objetivo de vida. Perfeito, Luigi! Perfeito, cara! É isso mesmo. É mais interessante a gente saber o nosso objetivo de vida, porque todo o resto vai se trabalhando ao redor disso. E a vida fica mais fácil também. É claro, como eu falei no começo, é importante a gente ter também um conhecimento de como esse nodo, né, interage aí com o resto do mapa, e isso provavelmente é um astrólogo que vai ter que orientar a gente, né, um tema até muito amplo para a gente discutir numa live, né, mas sabendo que essas figurinhas estão aí, começa a cair umas fichas, né, de vida, digamos assim. Então, minha sugestão, para quem não conhece o Nodo Sul e o Nodo Norte, é procurar essas duas ferradurinhas aí no mapa e refletir a respeito de como elas funcionam, né? Não sei, né? Eu imagino que a maior parte das pessoas não tem conhecimento de onde está o Nodo Norte e o Nodo Sul. Eu vou dar aqui algumas interpretações, né? Para quem conhece, opa, maravilha, né? Já vai ter a oportunidade aí de parar para pensar sobre algumas coisas, e quem não conhece, né, o convite é: cadê aquele mapa que você puxou até, sei lá, a casa do não sei o que, do não sei o que, do não sei o que outro, e não foi olhar no do Norte e no do Sul para poder entender como é a dinâmica da sua vida, né? Então, fica esse convite. Procurem aí no mapa de vocês as duas ferradurinhas, tá? E se o programa que vocês usaram não tem, assim, tem muitos que tem, né? O astro.com, que acho que é o mais popular, né? Tem com certeza, tá? Dá pra gente procurar e encontrar muito fácil, tá bom? A Neide: tô ansiosa para ter um amor aos 70 anos. Eita, Neide! O que eu te recomendaria? Nada impossível, né? Antes de mais nada, eu só te recomendaria dar uma acompanhada mais geral aí nas nossas postagens, tá? Hoje a gente vai falar mais assim de objetivo de vida, né? E tudo mais. De repente até, né? Até te ajuda aí a ter um pouquinho mais de clareza sobre esses objetivos, né? A Silvana: nossa, eu não sabia, sempre aprendendo com você. Pois é, amiga, esse é um assunto que não está muito na roda, digamos assim, né, de astrologia, infelizmente, porque eu acho que são pontos assim mega bacanas e mega interessantes, né? A Jerusa sabe! Ai, que delícia, Jerusa! Já vai poder ter aí alguns insights aí para se pensar. Sim, já vou começar agora a falar das diquinhas para lidar com o Nodo Norte e Nodo Sul. Vamos lá. Vamos pensar primeiro na primeira situação, em que o Nodo Norte está em Áries e o Nodo Sul está em Libra. Minha Nossa Senhora! O que a gente imagina? Se o Nodo Sul é aquilo que a gente está repetindo já em muitas vidas, que a gente já bateu cabeça pra caramba, insistiu, não deu certo, aquela coisa toda, então
e Libra sendo aquele signo que é muito focado em relacionamentos, que gosta de estar sempre em cooperação com outras pessoas, Nodo Sul em Libra provavelmente está mostrando que essa pessoa já cooperou demais, né? Que talvez ela precise ser um pouquinho mais independente, né? O Nodo Norte está chamando ela para Áries, né? Que é o ponto ali em que ela pode desenvolver essa independência, ser mais forte por si mesma, né? Isso não significa que ela tenha que se isolar do mundo, isso só significa que ela pode talvez ter uma vida, satisfazer mais os próprios interesses, digamos assim. Agora, e se o Nodo Norte está em Libra e o Nodo Sul está em Áries? Tadã! Aí a gente vira o jogo, né? A pessoa já foi muito independente em outras vidas, talvez ao ponto de ter quebrado muita cara com isso. Não que ela não possa ser independente na atual, e talvez até dependa um pouco do mapa dela, mas ela também tem que buscar cooperação, né? E não ficar também muito na porra-loucagem, né? Buscar também uma coisa assim de harmonia, de justiça, né? Nas relações principalmente, mas em qualquer situação da vida, né? Buscar essa cooperação com as pessoas. Interessante, não? Agora, e se a gente vai para o segundo pacotinho? Um Nodo Norte em Touro e um Nodo Sul em Escorpião. Se tiverem palpites aí, vão mandando, hein, gente? Não tem problema não. Palpites e perguntas também, fiquem à vontade. Um Nodo Norte em Touro. Pessoa, a coisa que ela veio assim mais, digamos assim, a missão dela é saber lidar com matéria, né? Lidar com coisas concretas, com coisas materiais, né? Pô, ela tem que aprender a fazer isso e fazer isso por si, né? No Escorpião, o que ela fez ao longo de outras vidas? Se o Nodo Sul está em Escorpião, ela vai ter que... Tcharam, né? Ela já vem aí de uma experiência muito longa em várias vidas, em que ela sempre estava compartilhando recursos, ou então que ela estava abrindo mão de ter coisas, né? Provavelmente em favor de outras pessoas, não sei, mas é sempre essa relação, né? Ela está precisando aprender a segurar umas coisas para ela, é mais ou menos nesse sentido. E o contrário, se a pessoa tem o Nodo Norte em Escorpião e o Nodo Sul em Touro. Se ela tem o Nodo Sul, que é o cara lá das experiências repetidas, que a gente já sabe fazer, o universo já está cansado de saber que a gente sabe cumprir com isso, ela é uma pessoa que, ao longo de várias vidas, juntou coisas para si, juntou, mas também não dividiu com os outros, né? Que beleza. E aí vem ela reencarna aí com o Nodo Norte em Escorpião para ela aprender a dividir, para ela aprender a reciclar bens, não deixar as coisas estanques, né? Reformar bens, reaproveitar bens, não simplesmente ter as coisas por ter, saber fazer um uso bacana dos bens, compartilhar os bens também, né? É sempre essa coisa material aí de possuir e dividir, né? Mas de um ponto de vista de matéria. A Jerusa está comentando aqui, eu tenho os nodos em Touro e Escorpião nas casas 6 e 12. Ixi, Jerusa, mas você sabe qual que é o norte, qual que é o sul aí nesse pacote? Né? Se é o norte está em Touro, só procurar a ferradurinha, onde está a ferradurinha com a boquinha para baixo é o Nodo Norte. Tá? Até para você ter mais clareza sobre a interpretação que a gente acabou de fazer, tá bom? Aí, e se a gente estiver falando de uma relação assim? O Nodo Norte está em Gêmeos e o Nodo Norte está em Sagitário. O Nodo Norte está em Gêmeos e o Sul em Sagitário. A gente já deu uma pista, né? A gente já deu um spoilerzinho quando o nodo, que é a situação nodal, digamos assim, que está rolando no céu agora é exatamente essa, né? Quando o Nodo Norte está em Gêmeos, aquela pessoa,
né? Tá buscando, ela vai crescer a partir do momento em que ela se informa, ou que ela se comunica, ou que ela está em movimento e conhecendo um monte de gente, ela está em relação com bastante gente. E com o Nodo Sul em Sagitário, a gente já viu que essa criatura ficou guardando conhecimento só para ela, esperando que as pessoas fossem seus aluninhos, né? E já cansou de fazer isso, né? Tá na hora de procurar mais conhecimento, não ficar parada só naquilo que ela já sabe, né? Tem que ir um pouquinho além daquilo que ela já sabe, ainda que ela saiba muito. Sempre há mais para aprender, né, minha gente? Agora, e se acontece o contrário? Se o Nodo Sul está em Gêmeos e o Nodo Norte está em Sagitário, então aquela criatura, ela se perde, ela pega um monte de informação, mas ela não costura essas informações, ela não costura esses contatos, esse monte de gente que ela conhece, esse monte de informação, ela não transforma aquilo em um corpo de conhecimento. Aquilo fica solto. E aí o Nodo Norte em Sagitário está tentando estimular essa criatura a estudar, a alinhavar esse saber, essa informação e transformar isso em algo que ela pode usar. E talvez também focar naquilo que ela precisa estudar, não ficar estudando um monte de coisa, né? Focar um pouquinho. Talvez esse nodo também fala um pouquinho de uma coisa, esse Nodo Sul em Gêmeos, às vezes eu tenho a impressão que fala de pessoas que ficam rodando que nem um peru ao redor de uma porção de coisas e não vão adiante, né? Quando na verdade elas têm que escolher uma direção para poder crescer e ir mais longe, né? É uma coisa interessante que às vezes observo com quem tem Nodo Norte em Sagitário e Nodo Sul em Gêmeos. Tá? A Jerusa está comentando aqui, o meu Nodo Norte é Touro. Ah, então legal, Jerusa. Aquela situação então de que você tem que trazer, né, juntar bens materiais para si, é bem forte para você, né? Ao invés de sempre compartilhar com o outro, ou de estar sempre abrindo mão, reciclando, né? Isso você faz muito bem, esse se virar, né, com os bens. O grande lance é realmente segurar para você, né? Guardar dinheiro, fazer fazer com que a matéria trabalhe para você. Acho que é mais por aí, tá? Na casa 6 e na 12, que curioso também, né? Bens materiais que vão te servir para a rotina, né? Para a tua rotina diária. E não ficar e ser um pouquinho egoísta mesmo num sentido de se cuidar, né? De fazer com que esses bens cuidem de você, né? E não ficar fazendo caridade, né? Que é o Nodo Sul Escorpião na 12, meu Deus, né? É querer dar tudo para todo mundo, é caridade total, né? Tem que relaxar um pouco com isso aí, tá bom? Muito bem. Agora, tia, e se o Nodo Norte tá em Câncer e o Nodo Sul está em Capricórnio? O que acontece? O Nodo Norte em Câncer está falando de uma pessoa que precisa desenvolver a própria sensibilidade, a própria amorosidade, ou aquela sensação de ter um aconchego, né? Um lugar em que ele possa, um cantinho que ele possa chamar de seu, digamos assim. O Nodo Sul em Capricórnio fala que essa pessoa em outras vidas acredita naquela coisa que tem que batalhar para conseguir meus objetivos, a vida é uma luta. Não posso pensar em sentimentos, em cantinho gostosinho para me sentir acolhido, né? Essas pessoas às vezes são um pouco rígidas consigo mesmo, né? Essa duplinha aí de nodos rolou até mais ou menos junho desse ano. Não, junho teve uma passagem, aí voltou, uma passagem em Gêmeos Sagitário, voltou para Câncer Capricórnio e agora entrou em Gêmeos Sagitário de novo. Eles rodam ao contrário, né? Eles não vão na sequência dos signos, na sequência direta. Eles passam, que nem passou agora de Câncer, o Nodo Norte foi para Gêmeos, não para Leão, né? Eles giram ao contrário. Então, gente, esse
esse nó do norte em Câncer fica convidando a pessoa, ai, vem curtir um pouco mais sua casa, vem entrar assim num momento fofinho, né, vem se sentir acolhido, procura se sentir um pouco mais acolhido e amado, e aí, nó do sul em Capricórnio, né, ser duro, vamos ser sério, você tem que lutar, você já fez isso muitas vidas, já sabe como fazer isso, bora curtir, né, acho que o grande convite aí desse nó do norte em Câncer é vem curtir sua vida, vem se sentir um pouquinho mais amado, cara, né? Não fica aí nesse peso, nessa coisa tensa, né? E o contrário é assim, né? O nó do norte em Capricórnio e o nó do sul em Câncer. A pessoa, ela tende ou a ser sensível demais ou a ficar, digamos assim, acomodada demais numa determinada zona de conforto, né? O grande desafio dela é justamente ir para o mundo e começar aquela luta, né? Aquela correria, né? De movimentar coisas para si, né? De construir sua vida, de olhar para a vida como um desafio que ela pode, não só pode, como deve vencer, tá? Sair dessa zona de conforto em que ela se instalou lá já há várias encarnações e não sai dali, tá? Luigi está comentando assim: os meus nodos têm relação com família e trabalho, pois estão posicionados nas casas 4 e 10. Com certeza, Luigi. As casas, né, como você deve ter percebido na leitura que eu fiz para Jerusa, tem uma influência na interpretação, né? Não dá para fazer uma leitura das casas também, né? Porque não dá tempo, né? Para quem souber, né? E dá até para a gente arriscar um pouquinho. E aí, nesse caso, essa leitura que eu fiz para Câncer e Capricórnio super funciona, né? Você até falou, são os meus, né? Mas você tem Câncer e Capricórnio mesmo nos nodos, e ainda por cima cai na 4 e na 10, caramba! Que curioso, né? Que forte, né? Esse assunto... aconchego versus correr para a vida, né? Muito interessante. Oi, Silvia, Manu, Bel, Ana. Eita, povo, muito bem-vindas. Você chegou, Ana, que bom que você chegou. Que legal. Vamos para mais uma leva de nodos. Vamos para a duplinha. Nodo norte em Leão, nodo sul em Virgem. Nodo norte em Leão, a pessoa, falei nodo sul em Virgem, viajei. Nodo norte em Leão, nodo sul em Aquário. Se a pessoa está vindo de um nodo sul em Aquário, ela está sempre acostumada a se pensar como parte de um grupo, a se pensar como uma contribuição para um grupo, e também tende a ser bastante, digamos assim, ela tende a ser um pouco... porra louca, mas porra louca no sentido de ser sempre diferente, né? De apostar em coisas não muito convencionais, né? E aí ela tá vindo dessa experiência nessa pegada e aí nasce com o nodo norte em Leão. Eita, sai um pouco essa preocupação com esse olhar de grupo, entra um olhar voltado para si. Vamos olhar um pouquinho mais para você, bem... É parecido lá com aquela relação do Áries e do Libra, né? Mas aqui é um pouco diferente, porque no Áries e Libra a relação é meramente individual, né? Normalmente relacionamentos românticos ou parcerias, né? Coisas que envolvem só uma duplinha. E no caso do Aquário, aí é tipo assim, uma comunidade da qual eu faço parte, eu sou uma pecinha na engrenagem, eu tenho a minha peculiaridade, eu tenho o meu diferencial nessa engrenagem, mas eu tenho que ter sempre consciência de que eu tenho que fazer algo que esteja conectado com o bem-estar dessa engrenagem. Aí nasce com o nodo norte em Leão. Você nasceu para desencanar dessa engrenagem, tá? Você já tem noção disso, você pode até aproveitar isso de alguma forma na sua vida, mas foca um pouquinho, né, em você mesmo, foca um pouquinho, seja um pouquinho mais egoísta, né? Seja um pouquinho mais egoísta com muitas aspas, tá, gente? É no sentido de pensar mais em você,
né? O Nodo Norte em Leão está pedindo para essa pessoa desenvolver talentos também que sejam muito particulares dela, que ela não precisa ficar ruminando essa questão de beneficiar uma comunidade, um grupo o tempo todo. Aí, se a gente vira essa situação ao contrário, a gente tem um Nodo Norte em Aquário, um Nodo Sul em Leão, a gente está vendo uma diva, uma primadona que já né, fez tudo por si, para si, em várias vidas, né? E agora tem que pensar um pouco mais no impacto das próprias ações no entorno, né? Na comunidade, na sociedade, etc, etc. Pensar com um olhar um pouco mais grupal, digamos assim. Tudo bem? Oi, Érica. Oi, Elísia. Oi, Selma. A Bel tá perguntando, Áries e Libra é bom? Então, Bel, de um ponto de vista, a gente comentou isso um pouquinho lá no começo, né? Áries e Libra são signos complementares. Normalmente é uma situação de amor ou ódio, né? Quando a gente tem signos complementares envolvidos. E aqui nessa situação dos nodos lunares, é como se a gente está vindo de uma experiência numa vida. Por exemplo, se você tem um Nodo Norte em Áries e um Nodo Sul em Libra, você pode estar vindo de uma experiência de uma vida em que você ficou muito preocupado com os outros e agora você tem que complementar isso tendo uma experiência, entre aspas, né, como eu falei, entre muitas aspas, um pouco mais egoísta, mas é um pouquinho diferente da do Leão, né? O Leão é mais focado em prazer, né? Em ser, entre aspas, egoísta, porque procura muito prazer e a autoimposição, enquanto o Áries ele pensa muito nele, e ele tem que, na verdade, essa pessoa tem que pensar mais nela ao invés de pensar tanto no outro, por exemplo, tá? O que faltou? Faltou um interessantíssimo. Pessoa tem o Nodo Norte em Virgem e tem o Nodo Sul em Peixes. Pessoa tá vindo de um monte de vidas em que ela sempre foi, nossa, tô fazendo tudo por todo mundo, ou então que ficou muito na espiritualidade, só meditando nas altas montanhas ou nos mosteiros ou coisa do tipo, e aí ela esquece da vida real aqui, né? Tá muito lá no namastê lá e esquece da vida real, né? É uma situação em que a pessoa com o Nodo Norte em Virgem ela vai ter que desenvolver esse senso de vida real, não que ela não possa ali brincar com a espiritualidade dela ou coisas do tipo, mas ela tem que dar uma atenção especial ali para essa coisa do mundo ao redor, da realidade que está rolando com ela. Quando a gente tem a situação contrária, com o Nodo Norte em Peixes e o Nodo Sul em Virgem, o que acontece? A pessoa crica, né? Não porque, olha só, se você não fizer esse planejamento para isso aqui, aquilo outro, aquilo acolá, isso aqui, não sei o que, não vai dar certo, eu não confio. Normalmente esse Nodo Sul em Virgem é meio medroso. Eu não sei fazer porque não tem explicação, porque eu não consigo ver o resultado e não sei o que, fica perdido ali com um monte de picuinhazinhas da vida comum e não investe em algo mais amplo e também numa sensibilidade que pode levar ela a uma consciência espiritual, né? Esse Nodo Norte em Peixes aí tentando tirar a criatura desse cachorro correndo atrás do rabo de muita picuinhazinha de vida, ao invés de olhar para algo maior, né? Para a conexão entre tudo que existe, né? E para a espiritualidade acima de tudo. Tudo bem, pessoas? A Bel está perguntando, como é que sabe qual é o nodo? Então, Bel, como eu tinha dito lá no começo, a gente precisa dar uma checada no mapa, né? Precisa puxar o mapa. Você pode fazer isso tanto com um astrólogo profissional, quanto também usando um daqueles sites que calculam mapas, né? Se bem que eu acho que nem todos os sites que calculam mapas têm o cálculo dos nodos lunares,
O que eu garanto que tem, né, que eu posso falar, é o astro.com, esse tem. E aí você vai procurar no mapa duas ferradurinhas, né? Uma ferradurinha com a boca para baixo e uma com a boca para cima. A que tem a boca para baixo é o nodo norte e a que tem a boca para cima é o nodo sul. Alguns mapas, em alguns sites que calculam ou programas, só vai aparecer o nodo norte, mas é fácil saber onde está o nodo sul. É o camarada que está exatamente a 180 graus do nodo norte. Ele vai estar no signo complementar, no mesmo pontinho, tá? A Neide: Virgem, sempre pensei mais nos outros, eu em último lugar. Então, né, Neide? Essa dupla Virgem-Peixes, ela tem essa característica, né? O Virgem para servir, né? Para cuidar dos outros, e o Peixes naquela coisa da caridade, do não se preocupar com o mundo, com a matéria, porque ela quer mais é pensar no que está fora daqui, né? Então, esses dois, quando estão bem afinados juntos, né, eles fazem uma duplinha bem bonitinha, bem bacana, né, de se doar na medida certa, né? Mas é verdade, o Virgem às vezes olha mais pro, e o Peixes também, mas o Virgem, num ponto de vista de cuidado material, ele faz muito para os outros também. Não é à toa que muitos virginianos são médicos, enfermeiros, terapeutas e coisas do tipo. Tudo bem, galera? Até aqui. Uma última coisinha que eu queria falar para vocês, antes da gente fechar essa live, lembra que a gente andou estudando ciclos planetários nas últimas lives? Os nodos também têm ciclos. Pois é. Eles se alternam, eles têm ciclos menores, né, de 9 anos, e ciclos maiores de 18 anos. Então, além de toda aquela porrada de ciclo que a gente viu aí nas últimas 4 lives, um outro ciclo bacana para vocês buscarem no mapa de vocês é o ciclo dos nodos lunares. Digamos assim que os nodos viram a casaca, né? Eles vão o nodo norte e o nodo sul trocam de lugar a cada 9 anos. Então, vamos supor que você nasceu com o nodo norte em Áries e o nodo sul em Libra. Quando você tinha 9 anos de idade, o nodo sul foi para Libra e o nodo norte foi para Áries. Nossa, tia, mas faz diferença? Faz. Na verdade, você vai ter um reforço, digamos assim. A cada 9 anos da tua vida, você tem uma espécie de reforço das coisas que você já cansou de fazer em outras vidas, mas isso vem à tona justamente para você dar uma tesouradinha, sabe? Para você limpar e reforçar seu nodo norte, né? Porque seu nodo norte é o que vai te trazer um crescimento, uma expansão evolutiva. Aí, a cada 18 anos, o nodo norte vai para o mesmo lugar onde ele estava quando você nasceu e o nodo sul também, né? Então, eles entram na mesma configuração. Então, quando você faz 18 anos, é como se aquele objetivo que você veio cumprir aqui, aquela missão que você veio cumprir aqui, ela fica desenhadinha, assim, é como se ela começasse a aparecer, a se mostrar para você, assim, de uma forma bem ampla, bem grandona, né? É interessante que é mais ou menos nessa idade que as pessoas começam a escolher a profissão, né? Não é muito à toa, né? A nossa sociedade convencionou que com 18 anos você tem que escolher a profissão. Você não tem que, mas você já pode ter alguns insights bem fortes a partir dali, né? Ali na idade de 18 anos, porque você vai estar, o clima, né, do céu vai estar naturalmente muito conectado com os teus nodos natais e principalmente com o teu nodo norte, com a tua missão, né? Eu vou tomar o meu exemplo, né? Vamos colocar o meu exemplo. Eu tenho o nodo norte em Libra. Olha que legal. Quando eu fiz 18 anos, eu tinha 2 opções de faculdade que eu queria fazer. Uma na área de comunicação e outra talvez fosse direito. E aí, com o nodo norte grandão no céu, né? Com o mesmo nodo norte que eu tinha do meu nascimento, o que vocês acham que eu escolhi? Libra, né? Porque o que tinha no Libra, escolhi direito, né? Que é uma profissão bem libriana. Aí depois eu fui para a área de comunicação, aí eu mudei depois no retorno de Saturno, né? Que a gente já discutiu em outra live.
Mas é interessante, né? Às vezes a gente pode tomar as decisões muito influenciados por essa pegada do Nodo Norte. Não que a gente não precise olhar para o Nodo Norte, a gente tem que olhar para o Nodo Norte, mas de repente a gente vai influenciado demais, a gente tem que fazer uma ponderação aí com o resto do mapa, né? Para a gente poder escolher assim de uma forma bacana, né? De uma forma que vai ser realmente contribuição para a gente, para o mundo, né? Hoje eu percebo que esse Nodo Norte em Libra está me ajudando muito em relacionamentos. Sim, né? A minha missão aqui era realmente descobrir como ter relacionamentos de forma saudável, né? Muito legal isso, né? E olha que no meu estudo de astrologia eu só descobri os nodos lunares bem depois, né? Mas foi muito revelador quando eu tive essa sacada, assim. Pá, mas é isso! E aí esse ciclo, como todo ciclo lunar, né? Como todo ciclo planetário, né? Como a gente já viu nas outras lives, ele vai se repetindo periodicamente. Então, a cada 9 anos a gente vai ter o mesmo eixo, né, de signos repetido, e a cada 18 a gente tem uma repetição dos nodos igualzinha àquela de quando você nasceu. Então, idades aí bastante interessantes para considerar, né, em termos de nodos lunares, são as idades múltiplas de 9, né? 9, 18, aí lá vem a tabuada que eu não lembro. 9, 18, 27, 36... 40 e... quanto? 5? Não lembro, mas enfim. Ai, gente, eu não tô com cabeça para matemática, não. Tô em outra hoje. Esse movimento, né? Essas idades são bastante importantes em termos de ressignificação, né, do nosso propósito de vida. Olha que bacana, por conta disso, por conta do ciclo dos nodos lunares. E uma coisa que é muito interessante, a Ana, que está assistindo a gente aqui, a numeróloga, talvez ela pode até dar um reforço nisso que eu vou falar agora. É engraçado, né, que na numerologia os ciclos de 9 anos são... a cada 9 anos a gente faz uma limpa, né, na nossa vida. A gente recomeça um novo ciclo, né? E a cada 9 anos, a cada novo ciclo, a gente tem que se reconfigurar, digamos assim, né? E interessante que os nodos lunares também têm esse ciclo de 9 anos. Meu palpite, tá? Meu palpitão aqui é de que a cada 9 anos, com essa conexão maior com os nossos nodos, a gente está se reconectando com o nosso propósito e tendo que recomeçar constantemente, né? Mais focado naquele propósito, naquilo que a gente veio cumprir nessa vida, tá? Não sei se faz sentido para o pessoal que manja de numerologia, tá? Mas é uma sacada que me veio, né, quando eu comecei a perceber aí uma certa lógica aí em algumas leituras de mapa, principalmente mapa de trânsito e revolução solar, né? Que a gente vê os ciclos da pessoa se repetindo, né? Muito, muito interessante. Então, galera, né, prestem atenção aí nos seus ciclos de vida nesse sentido. A Ana até está esclarecendo que são os pináculos, né? A cada 9 anos temos um pináculo, né? Temos uma nova mudança de ciclo, né, Ana? E engraçado que na astrologia a gente marca isso com esse retorno dos nodos, né? Ou seja, eu vejo aí um ponto em que as duas ciências se conversam, né? De uma forma bem, bem bacana e bem bonita. Uau, que lindo, né? A Jerusa está comentando aqui, Nath, você usa barras de Access como uma ferramenta junto à astrologia nas consultas? Não uso necessariamente as barras, sabe, Jerusa? Eu gosto de tirar uma sessão de barras mais para as pessoas relaxarem, sabe? Dormirem, curtirem, né? Às vezes eu posso entrar com algum processo verbal ou com alguma ferramenta se eu percebo que a pessoa tem uma dificuldade, tá? Mas né, eu gosto mais, assim, na real, de consulta de astrologia ser consulta de astrologia, assim, né? E sugerir as barras, né? Por que não? Ou alguma outra ferramenta da Access, né? Para trabalhar alguma questão específica, com certeza.
O Edivaldo, eu finalmente estou conseguindo assistir uma live sua. Parabéns pelo trabalho. Ah, que bom, Edivaldo, que legal. Quando você não conseguir assistir, a gente sempre deixa os replays em algum, né, em todos os lugares. Não em algum, né? Em todos. No IGTV tem, no nosso YouTube, também no Face, tá? E a Ana confirmando a leitura que eu fiz, né? Que a Ana A Ana é numeróloga, né? Então faz sentido isso que eu falei, então não estou viajando. Que bom! Que bom. E a Ana super indica a minha terapia. Eu trabalhei com a Ana, para a Jerusa que perguntou, né? Com a Ana eu trabalhei muito com ferramentas de Access, né? Mas a gente fez uma sessão bem focadinha em ferramentas da Access mesmo. Galera, o que eu tinha para hoje era isso. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem fazer algum comentário? A gente ainda tem uns minutinhos antes do Insta tesourar a gente. Se vocês tiverem, é só colocar aqui, tá? Não tem problema não. A gente, né, no que der tempo aí, a gente ainda responde. Qual é a minha sugestão para vocês, né, a partir do momento em que vocês assistiram essa live? Vão correr lá no mapa de vocês e procurar as ferradurinhas, né? Seja porque vocês já fizeram esse mapa com um astrólogo, ou porque vocês puxaram no site, vão lá procurar as ferradurinhas. Não tem as ferradurinhas, tenta calcular num site que traga, e aí eu recomendo o astro.com, que o cálculo dele traz, é um que eu garanto que tem, né? Com a vantagem também de que ele é gratuito e ele tem bastante ferramenta, né? Então, e aí quando vocês localizarem as ferradurinhas, assistam de novo essa live para vocês terem esses insights aí sobre a missão de vida que vocês estão trazendo, né, para esse planeta, sobre aquilo que vocês querem desenvolver e aquilo que vocês não precisam repetir não, porque é malinha pesada que dá pra gente deixar lá atrás. Tá bom, galera? A Ana, eu sou outra, nossa amiga. Bom ouvir isso, viu? Fico muito feliz mesmo de ouvir isso, que você é outra. Eu também te agradeço muito, a nossa troca foi muito rica, foi muito bacana. Né? Como eu falei para vocês, a Ana é numeróloga, tá, gente? Ela também tem um baralho cigano bem doido lá. Se vocês quiserem, ela tá aí só pegar o perfil dela aí no Insta, tá bom? Então, galera, já que vocês não têm nenhuma dúvida, né? Procurem aí as ferradurinhas. Se quiserem depois tirar alguma dúvida, é só chamar a gente aí no inbox, tá? Para conversar sobre esse assunto, né? Porque ele tem muita coisa, né? Na verdade, ele pode ser muito revelador quando a gente entra a fundo nele, quando a gente pega essa interpretação dele para tentar tirar algumas sacadas importantes para o nosso desenvolvimento e crescimento pessoal. Tá bom? Então tá bom, vamos finalizando por aqui, convidando vocês, né, para quem é novo aqui no canal, convidando vocês para conhecer as nossas outras redes sociais, né, o Facebook, o YouTube, o site, os nossos perfis no Apple Podcasts, no Deezer, no Spotify, no Google e no Google Podcasts, tá? E qualquer coisa, né, gritem aí no nosso inbox para trocar uma ideia com nós, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima.